Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar sequência ao nosso projeto Resolução 664 de 2010 para o futuro concurso de oficial de promotoria. Meu nome é Ronaldo Virgílio Júnior, eu sou oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo e professor de Direito Constitucional e Direito Processual Civil. E hoje eu quero, na nossa segunda aula, analisar com vocês o capítulo dos procedimentos em geral. Nós trataremos do artigo 5º ao artigo 8º dessa resolução, tá bom? Só que antes de mais nada, eu quero convidá-los a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, porque além de me ajudar bastante, você também fica por dentro de todas as novidades que semanalmente são divulgadas aqui. Dicas de estudo, curiosidades sobre o cargo, novidades do concurso e muita aula gratuita. Se você ainda não conhece, a gente já tem aqui a resolução 1342 completinha, gravada artigo por artigo e gratuito para você aproveitar para os seus estudos de oficial de promotoria para o concurso de oficial de promotoria da instituição, que muito em breve, provavelmente, será divulgado o edital. A gente já tem autorização, vocês já sabem, a gente já tem comissão formada, estamos aí na expectativa de um edital a qualquer momento. Se ficou alguma dúvida da aula ou quer me encaminhar alguma sugestão, me procure no Instagram e me siga por lá também, @ronaldo.virgiliojunior. Tá bom, pessoal? Sem mais delongas, então, a gente começa tratando do artigo 5º, pessoal. O que o artigo 5º diz pra gente? Leiam comigo. O oficial de promotoria procederá à numeração das folhas dos autos que não poderão exceder a 200 em cada volume, exceto em casos especiais decididos pelo promotor de justiça. Pessoal, imaginando uma dinâmica de autos físicos, vocês se recordam que, quando instaurado o inquérito civil, nós deveremos autuá-lo. Autuá-lo significa encaderná-lo, colocá-lo numa capinha, numerá-lo, deixá-lo certinho ali numa encadernação, para fins de organização e para fins de tramitação do procedimento. Cada volume dessa encadernação, digamos assim, dessa autuação, não pode exceder a 200. Não pode exceder a 200 páginas. E fique muito atento, fique muito atenta a essa numeração. Que a banca pode querer te confundir, colocar que são 150, que são 250, que são 100, 300, nada disso. A regra geral é 200 páginas por cada volume. Chegou na página 200, abre-se um novo volume para prosseguir com a instrução daqueles autos. E a gente vai perceber aqui, e os próximos parágrafos dizem a respeito disso, que alguns casos serão exceção. Alguns casos, aqueles autos poderão se encerrar com menos de 200 páginas ou mais, mas isso a gente vai verificar agora no prosseguimento do estudo desse artigo. Olha só, pessoal, a gente pode perceber aqui, no parágrafo 2º teremos uma exceção, mas antes disso, vamos ler o que diz o parágrafo 1º. Para o encerramento e a abertura de novos volumes, o oficial de promotoria lançará termo de abertura e encerramento. É o oficial de promotoria que faz isso, pessoal, seguindo os modelos constantes do anexo dessa resolução em folhas regularmente numeradas, prosseguindo-se sem solução de continuidade no volume subsequente. Aqui eu quero destacar para você uma informação bem relevante que a banca pode querer te confundir na hora da prova. Vocês lembram na aula passada que quem era o servidor responsável por abrir e encerrar os livros obrigatórios, de acordo com o artigo 4º dessa mesma resolução, é o promotor de justiça secretário. Não confundam aqui quando a gente trata dos procedimentos em geral, dos inquéritos civis, das notícias de fato, dos procedimentos preparatórios de inquérito civil. Esses procedimentos extrajudiciais, eles são abertos e encerrados, os seus volumes, pelo oficial de promotoria. Então não deixe a banca te confundir com relação a essa informação. Anote aí na sua legislação com afinco para você não confundir. Se você ainda não tem a legislação com afinco, que é esse material que a gente está trabalhando, já acessa aqui no primeiro link da descrição para você adquirir, tá bom? E um outro detalhe a respeito desse parágrafo 1º é que ele diz que na abertura do novo volume não terá solução de continuidade à numeração. Ou seja, encerrou-se na página 200, a página seguinte seria 201, mas como se inicia um novo procedimento, a gente interrompe essa contagem? De forma alguma. A primeira página do segundo volume, nesse exemplo, será 201.
Então não há solução de continuidade na numeração. Não se inicia do número 1 de novo. Tá bom, pessoal? Observem bem isso, porque a banca também pode querer confundir você com esse jogo de palavras. Parágrafo 2º. Em nenhuma hipótese, será seccionada a peça processual com os documentos que a acompanham, podendo, nesse caso, o volume ser encerrado com mais ou menos de 200 folhas. Aqui a gente tem uma exceção expressa, né, pessoal? Se o caput do artigo 5º dizia que o promotor de justiça pode avaliar caso a caso quando se encerrará com mais ou menos de 200 páginas, aqui a gente tem uma exceção expressa no parágrafo 2º. Não será, em nenhuma hipótese, seccionada uma peça processual acompanhada de seus documentos. E aqui eu utilizo o seguinte exemplo. Imagine só que dentro de um inquérito civil que esteja investigando fraude à licitação, o promotor de justiça solicita uma cópia integral daquele procedimento licitatório. Só que o inquérito civil já conta com 150 páginas. E quando nós recebemos essa cópia dessa licitação, ela também tem 150 páginas. Se a gente anexar tudo num lugar só, perceba que ficará com 300? Nesse caso, o que a gente faria? Pegaria 50 páginas daquele documento, daquela licitação, e juntaria no volume 1, e as outras 100 juntaria no volume 2? Nada disso. A resolução é expressa. Em nenhuma hipótese será seccionada, será cortada uma peça processual com seus documentos que acompanham. Aqui, talvez, a melhor opção seria encerrar o primeiro volume com 150 páginas e iniciar um segundo volume para poder abarcar toda essa documentação por completo, que ela sozinha conta com 150 páginas, tá bom? A gente analisa agora o artigo 6º, pessoal. É vedado o lançamento nos autos de cotas marginais ou interlineares, ou o uso de sublinhar palavras ou expressões, devendo o oficial de promotoria, ao constatar tais irregularidades, comunicá-las ao promotor de justiça. Aqui, para a gente ter como exemplo, pessoal, o que são cotas marginais? Cotas marginais nada mais são do que, pura e simplesmente, anotações que você faça à margem do procedimento, cotas marginais. Não podemos escrever à margem do procedimento. E cotas e lançamentos interlineares são os que estão entre as linhas, pessoal. Também não é permitido esse artifício no procedimento extrajudicial. E percebam que a terminologia utilizada pelo artigo 6º é pela vedação. Não é, por exemplo, para se evitar, é para vedar. Não pode cotas marginais ou interlineares. E também não pode se utilizar do sublinhar palavras ou utilizar-se de expressões. E quando o oficial de promotoria perceber essas irregularidades, deverá comunicá-las ao promotor de justiça presidente do inquérito civil. Tá bom, pessoal? Artigo 7º. As certidões, requisições, as cartas precatórias, os ofícios, os termos de conclusão, de juntada e de data e os demais atos e termos serão elaborados por processamento de dados e seguirão os modelos estabelecidos no anexo dessa resolução, devendo conter de forma legível, a fim de permitir a rápida identificação, o nome, o número de matrícula, o cargo ou função e a rúbrica do oficial de promotoria que os lavrou. Ou seja, pessoal, tudo aquilo que o oficial de promotoria elabora, toda a atribuição do oficial de promotoria deve ser certificada com o seu nome, com o seu cargo, com sua matrícula e com a sua rubrica. Fez uma certidão? Coloque esses elementos na sua certidão para permitir a rápida identificação de quem fez aqueles atos. Fez uma requisição? Elaborou uma carta precatória? Elaborou um ofício? Tudo isso deve constar o seu nome, o número da sua matrícula, o seu cargo ou função e a rúbrica do oficial de promotoria que o lavrou para permitir a identificação de quem elaborou aquele ato. Parágrafo único. Não se juntará nenhum documento ou petição nos autos sem o respectivo termo de juntado. E faz sentido, né, pessoal? Imagine só você dentro de um procedimento que pode levar anos para se encerrar. O que começou hoje não necessariamente você lembrará, você terá que consultar todo o histórico dos autos para entender
qual que é o encaminhamento daquela investigação. Agora imagine só, você vai folhear aqueles autos, nunca teve contato, é um promotor de justiça que acabou de chegar e herdou aquele processo, e herdou aquela investigação. Você abre e vê uma portaria de instauração. Logo depois vem os documentos e, do nada, aparece um ofício da prefeitura. Logo depois vem um outro despacho e surge de novo um ofício da prefeitura. Da onde que surgiu? Quando que a gente recebeu? De quem a gente recebeu? Qual que é o número do protocolo? Eu preciso entender a movimentação histórica desse procedimento. É por isso que, quando a gente tem aqui o nosso inquérito civil, por exemplo, ele vai vir com uma portaria e vai constar aqui vários documentos. E, por exemplo, aqui na última folha da portaria vai haver uma determinação para você expedir ofício para a prefeitura. Você vai vir com uma certidão de recebimento para a gente certificar quando que foi recebido esse processo. E logo depois você vai vir com uma certidão de ofício para a gente saber para quem foi encaminhado o ofício, qual o número do ofício, qual a data do ofício. Aí sim, a gente vem o ofício. Perceba que uma certidão introduz o que virá depois. E com a juntada, que é o que o parágrafo único deixou claro, é a mesma coisa. Esse ofício vai ser o último documento daquele inquérito civil. Quando a prefeitura encaminhar um documento para esses autos, para instruir esses autos, a resposta desses autos, antes de anexá-lo logo na sequência, aqui deverá ter uma certidão de juntada, dizendo: recebemos esse ofício da prefeitura municipal de tal local, protocolamos pelo número tal e junto nesses autos em resposta ao ofício emitido. A gente introduz a entrada daquele ofício no procedimento para que haja toda uma movimentação histórica fácil de se entender, independente se você esteja trabalhando ou não naquele procedimento há muito tempo, tá bom, pessoal? Vamos voltar aqui ao slide para a gente continuar observando. E aqui a gente trata do artigo 8º. O artigo 8º e seu parágrafo único caíram na prova do Ministério Público de 2001. Faz bastante tempo, né, pessoal? Faz mais de 20 anos, mas isso significa que o Ministério Público considera isso daqui importante. E vocês vão ver que realmente é. Artigo 8º. Inexistindo prazo expressamente determinado, as requisições e notificações serão encaminhadas em até 5 dias. Quando se cuidar de notificação para comparecimento em audiência, o aviso de recebimento de correspondência deve ser devolvido e juntado aos autos até 10 dias antes da data designada, caso não haja determinação do promotor de justiça em sentido diverso. Vamos entender aqui porque esse artigo ele basicamente tem duas partes. Aqui a gente corta ele no meio, pessoal, e passa a entendê-lo. Primeiro ponto, eu preciso fazer uma requisição, eu preciso fazer uma notificação. O promotor de justiça determinou isso num despacho e sou eu, oficial de promotoria, quem vou cumprir. Eu tenho, em regra, o prazo de 5 dias para encaminhá-las. Se o processo, se o procedimento, se o inquérito civil chegou a mim hoje, eu tenho 5 dias para encaminhar a notificação ou a requisição. Agora, se for alguma coisa urgente, pode muito bem, e a resolução prevê isso, o promotor de justiça dizer: olha, Ronaldo, eu quero que você encaminhe no máximo 48 horas, isso aqui é muito urgente. Portanto, eu vou ter 5 dias? Não, eu vou ter 2 dias, eu vou ter 48 horas. Então percebam que a regra geral são 5 dias, mas é possível que o promotor preveja outro prazo em sentido diverso. Agora a gente fecha essa explicação e começa a explicação da segunda parte do artigo 8º. Quando eu tenho que notificar alguém para comparecer a alguma audiência. Uma testemunha que precisa ser ouvida naquele inquérito civil. Eu tenho, sim, os 5 dias para encaminhar. A regra geral se utiliza, a gente acabou de ver, notificação são 5 dias para encaminhar. Então se eu recebi hoje, eu tenho 5 dias para encaminhar. Mas tem um detalhe a mais. O aviso de recebimento, por exemplo, se eu encaminhar pelo correio, o AR, o aviso de recebimento, deve ser devolvido e juntado aos autos em até 10 dias antes da data designada. Então vamos usar um exemplo hipotético. Hoje é dia 1º. Se eu recebo os autos hoje, eu preciso expedir essa notificação até o dia 5. Vamos desconsiderar aqui finais de semana e eventuais feriados. Mas eu preciso encaminhar
até o dia 5. Eu preciso encaminhar essa notificação já prevendo que o carteiro vai demorar algum tempo para entregar e devolver. Eu preciso prever que o correio será capaz de devolver esse aviso de recebimento em até 10 dias antes daquela audiência, porque eu preciso juntar aquele aviso de recebimento em até 10 dias antes da audiência. Então, se a audiência era dia 30, eu preciso contar que aquele aviso de recebimento vai voltar até o dia 20, porque eu preciso cumprir esses 10 dias de antecedência, pessoal. E para isso a gente recorre, por exemplo, ao site dos Correios para avaliar quando que chega, quando que não chega, usa SEDEX, não usa SEDEX, isso pouco importa a prática para você hoje. O importante é você gravar bem esses dois prazos. 5 dias para encaminhar e a gente precisa juntar em até 10 dias antes da data designada, salvo se o promotor de justiça estabelecer outro prazo diverso, tá bom? Parágrafo único. Da notificação deve conter a indicação do dia, da hora, do local para comparecimento, bem como a natureza do procedimento e do fato investigado, com a advertência de que o não atendimento poderá ensejar condução coercitiva pela Polícia Civil ou Militar. Aqui ele cita, a Lei Federal 8625, nos termos do disposto do artigo 38 da Resolução 484. Aqui a gente atualiza, que a gente sabe que essa resolução está revogada. Na verdade, o que ele quis fazer referência é a Resolução 1342 de 2021. Tá bom, pessoal? Não me recordo agora se é exatamente o artigo 38, mas se não for, é um artigo muito próximo que se diz a respeito. Então aqui, pessoal, a gente precisa observar alguns requisitos na hora de expedir essas notificações. A notificação, ela obrigatoriamente conterá o dia, a hora e o local. Como que a pessoa vai comparecer a um local para ser ouvida se ela nem sabe onde é, nem que dia e nem que hora? Mas muito além disso, é preciso constar a natureza do procedimento. É um inquérito civil? É uma notícia de fato? É um procedimento preparatório de inquérito civil? E eu preciso constar também o fato investigado. Olha, o objeto desses autos é investigar uma possível fraude à licitação na Prefeitura Municipal. Então, é necessário conter esses requisitos. E digo mais, é necessário que haja a advertência de que o não atendimento poderá ensejar condução coercitiva. Ou seja, a pessoa é testemunha, recebeu a notificação, não compareceu, da próxima vez ela vai ser notificada já avisando. Se a senhora não comparecer no dia e horário que a gente combinou, a Polícia Militar, a Polícia Civil vai acompanhá-la para que a gente possa ouvi-la como testemunha nesse procedimento. Tá bom, pessoal? Então foi essa a aula de hoje, uma aula bem rapidinha para a gente ser bem dinâmico, que essa resolução é bem curtinha, tá bom, pessoal? Então eu fico por aqui, convido vocês a se inscreverem para não perder a chamada da aula 3, tá, pessoal? E de outros projetos que virão. Já curta esse vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos e não me deixe de seguir no Instagram, @ronaldo.virgiliojunior. Um grande abraço para vocês, pessoal. Até a próxima e podem contar comigo.